Vamos lá, começando o primeiro episódio do podcast Lucro à Mesa. Então, maravilhoso. A gente, fizemos várias coisas aqui para estar gravando esse podcast. Esse podcast é para você que é dono de restaurante, dono de lanchonete, hamburgueria, cafeteria. Pensa em abrir um restaurante também, que tem vontade Exatamente. de ter um negócio na área de alimentos e bebidas. Um entusiasta, ou às vezes alguém que trabalha na área, né, Henrique? Alguém que, Com certeza, de repente, é um gerente, um garçom, um chefe de cozinha, um maître, uma hostess, enfim. Né? Alguém que trabalha no ramo de alimentos e bebidas e quer saber um pouco mais e quer conhecer mais a fundo esse setor que é tão bacana e tão complexo ao mesmo tempo, né, meu amigo? Justamente, cara. Um setor que parece fácil. Parece que só ter comida boa que vai da fila no restaurante não é bem assim. Eu já ouvi isso, inclusive eu já pensei assim, sabia, meu querido? Justamente. Eu já pensei assim, mas eu vou chegar já nesse assunto aí. Como que eu pensava e hoje a gente descobre algumas coisas. Bela de uma caminhada, inclusive, não? Talvez não tão bela, mas é uma caminhada, né? Mas é uma caminhada. E então, assim, para você que está assistindo esse primeiro episódio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você cresça, né, pelo menos um pouquinho, que a gente contribua com um pouco do seu crescimento nessa jornada em relação a essa área tão bacana que é. A gente pretende, né, dentro do podcast, então, falar sobre vários conteúdos. Então, esse aqui é o primeiro episódio de vários. Nossa ideia é trabalhar com vários temas. Então, é realmente trazer um conteúdo num modelo de podcast onde eu e o Henrique a gente vai bater um papo, a gente vai tentar trazer algo bem didático, bem descontraído, abordando alguns temas. Ao mesmo tempo a gente pensa em trazer alguns convidados, enfim, né? A gente tem aí uma longa jornada pela frente, né, meu amigo? Isso temos. A gente vai fazer um negócio bacana. E como tudo que é ruim de passar é bom de contar, tem episódio pela frente, hein? Tem muita coisa, tem muita coisa. A gente vai falar sobre algumas coisas que a gente já passou, umas coisas que a gente já fez. Nossa. Alguns episódios aí que a gente já viu dentro da área, né? Altos e baixos de restaurante, que não são poucos, é uma montanha-russa que vocês não têm ideia. E é todo dia. Pra quem já tá na área, né? Que de repente tá assistindo e tá na área de restaurantes, de alimentação, bebidas, bar. O cara sabe que todo dia é um novo dia, todo dia tem uma novidade, todo dia tem um problema para ser resolvido, todo dia tem coisas boas, tem coisas ruins, mas todo dia é um capítulo novo, né? Todo dia é um novo episódio. E é uma novela emocionante essa, hein? Rapaz, uma novela emocionante essa. Sabe que, pensando nisso, Henrique, eu tava lembrando aqui, ontem a gente estava nos preparativos ainda do podcast em si, né? Do ambiente, da estrutura. E aí a gente foi numa loja de material, uma loja de instrumentos musicais aqui de Bauru. E aí comprou espuminha para microfone e tal, não sei o quê, né, um plugzinho e tal. E foi uma situação engraçada, que eu e o Henrique, a gente tava ali na hora éramos os únicos clientes naquele momento, meio da tarde assim. E aí o rapaz atendendo a gente, super bacana e tal. E aí, de repente, ele e um outro atendente, um outro vendedor começaram a discutir, né? A gente pegou o bonde andando, algo meio relacionado à comissão, parecia, né? Aparentemente, depois a gente viu que tinha um buraco mais embaixo. Não era bem isso, mas... mas ali no momento pra gente foi, né? Foi, justamente. E aí iam falando, não, de R$58, não foi? Que ele falou, não, porque tá brigando por causa de R$58. Era alguma coisa assim. E eu e o Henrique, a gente quieto, né? Beleza. Pagamos, a mulher do caixa ali meio sem graça, pediu desculpa, tal, imagina, tal. E é uma loja que a gente já conhece bem, que tem muitos anos aqui em Bauru, enfim. O funcionário, inclusive, depois mandou mensagem pra gente, se desculpando pela situação. Sim. Explicou a história que não era bem uma comissão, mas não cabe a... Não vem ao caso vem agora, ao caso. Né? Mas foi engraçado que a gente saiu de lá, e como a gente vai lembrando de histórias, né? Nessa área de gastronomia. Dando risada. A gente saiu dando risada e tal, falou, o cara, brigando por causa de R$58. É o que o Henrique falou, o Henrique virou pra mim e falou assim, lá fora, falou, rapaz, olha, R$58 num restaurante, isso aí sai briga de faca, né, velho? Os caras se estapeiam, bicho. O que eu já vi de garçom brigando por causa de R$5,80, imagina R$58, cara. Rapaz, os caras brigam por causa de uma venda de uma água com gás, né?
Ô, você vendeu água na minha praça. Ixi, isso aí existe pra caramba, vocês não fazem ideia. E por isso que a gestão ela é muito importante, né, Henrique? Porque assim... Justamente. Evitar esse tipo de conflito, beleza, a gente dá risada, a gente fala, tudo bem, tem essa competitividade. E é até saudável, em alguns casos, é até saudável que os garçons eles tenham uma competição amigável, amistosa entre eles. Isso faz bem para o negócio, Sim, incentiva a venda, faz bem para qualquer negócio. Não só para restaurante, isso vale para qualquer empresa. Se você tem vendedor competindo para ver quem vende mais, isso é sempre bom. É mais dinheiro que entra. Com O certeza. difícil é que quando todo mundo senta em cima do número, senta em cima da meta e ninguém quer buscar saber, a venda. né? Isso é... Você quer matar um negócio, é só você desestimular seu vendedor. E na área de alimentos e bebidas não é diferente, né? Não. O pessoal acha que é diferente, não é. Inclusive, uma das coisas que a gente bate muito na tecla, o seu garçom ele é seu vendedor, ele é sua equipe comercial. Né? Então, você tem que estimular esse cara e trabalhar da melhor maneira possível fazer esse cara vender. Que é outra coisa que muita gente acaba não se atestando. Garçom não tá lá para levar prato e levar copo. Quem tá lá para levar prato e levar copo é comigo. Garçom tá lá para vender, para atender mesa e vender. Porque o tempo que você tá com o seu garçom, perdendo do seu garçom e lá na chopeira buscar uma taça de chopp e levar até a mesa, é um tempo que ele deixa de vender uma taça de chopp em outra mesa. Exato. Então é importante a gente definir bastante isso. O garçom, ele tá no restaurante para vender. Ele não tá no restaurante para buscar prato, ele não tá no restaurante para limpar a mesa, ele não tá no restaurante para passar pano no chão. Pode acontecer, mas não tá lá para isso. Ele tá lá para vender, ele tá lá para trazer dinheiro para dentro da casa. Perfeito. Essa é a função primordial do garçom. Eu compartilho da sua mesma opinião. Eu acho que, né, passando por algumas situações que a gente já passou, vendo algumas empresas que a gente já viu, o garçom ele tem que estar ali para isso, realmente. Para trazer dinheiro para dentro do caixa da empresa, para vender, e ele é pago por isso. E o melhor, né, que depois a gente vai falar ainda sobre isso, enfim, a gente vai ter vários episódios falando sobre isso, mas o melhor, ele é um funcionário que ele é comissionado e essa comissão não sai da empresa, não sai do bolso da empresa. Né? Quem paga essa comissão, que no caso é os 10%, né? Tem lugar que é 12%, 13%. Quem paga é o cliente. Então isso é ótimo. E, diga-se de passagem, a casa consegue reter uma porcentagem. Ela pode reter uma porcentagem por lei. Sim. Então, assim, sabendo trabalhar com essa comissão, você consegue ter uma equipe de linha de frente fantástica. E você vê uma coisa interessante que pouca gente percebe. O garçom ele é um funcionário barato para a empresa. Sem dúvida. Porque o grosso do salário dele sai da conta, não sai do caixa. Sem dúvida. O salário do garçom, ele vai... muitas vezes, vamos trabalhar com a realidade da cidade também. Muitas vezes o garçom vai receber um piso salarial. Hoje o piso às vezes ele tá entre 1.500 e pouco, se eu não me engano. Era 1.400, eu acho que agora... 1.400, mas eu acho que subiu agora, teve reajustou, dissídio, né? Reajustou, deve estar 1.500 e alguma coisa, né? Vamos fixar em 1.500, um valor que é geralmente praticado. 1.500. Às vezes o seu garçom está recebendo 4.000, 5.000. Já vi muito isso. Só que você não paga 5.000 para ele, você paga 1.500 para ele. Tem as taxas tributárias, tem os encargos, que a gente vive num país que tem pouca burocracia. Tem pouco. Mas o grosso do salário dele não é você que paga. Quem está pagando é o seu cliente. Então o garçom, além de ser um funcionário que traz muito retorno para sua casa, é um funcionário barato de manter. Concordo plenamente. E aí a gente falando sobre essa questão de briga, né? Voltando para essa questão da briga de comissão, que isso realmente, esse tipo de briga ele não é saudável, né? E é legal que a gente tem algumas histórias, experiências que a gente já viu, que é o seguinte, né? Quando você tem uma equipe engajada, uma equipe boa, comercialmente falando, engajada, onde um não carrega o outro, eles se ajudam. Existe sempre uma competitividade, porque é aquele garçom... O cara que é vendedor, cara, ele quer sempre estar na frente. Então, um compete com o outro, isso é ótimo, só que ao mesmo tempo eles se ajudam. Mas aí né? É uma coisa, um fator interessante.
ela deixa de ser uma competição, ela passa a ser uma brincadeira, vamos dizer assim. Exatamente. Ele vira... O cara não tá competindo pra mostrar que é melhor, o cara tá competindo pra tirar sarro do outro depois. Eles brincam assim. É amistoso. É uma não cerveja no final, exatamente, quem vai pagar pro outro, justamente. né? Inclusive, uma coisa que eu fazia, eu uma vez estava gerenciando uma casa e eu fazia isso muito com os garçons, né? Então eu chegava no final de semana, às vezes, falava, ó, vamos fazer o seguinte, vamos competir. E aí, domingo que era folga de alguém, então eu assumi uma praça e falava assim, ó, seguinte, eu vou assumir uma praça, eu vou entrar na brincadeira com vocês, quem vender mais não paga cerveja. A gente éramos em 3 ali, então os outros 2 vão pagar cerveja, beleza? E eu sabia que eu ia ter que pagar essa cerveja no final, eu já sabia. Primeiro porque eram 2 caras muito bons que eu tinha lá, né? 3 no caso, 3 caras muito bons. E outra, eu não fazia só o atendimento, né? Eu cobria a folga de alguém ali numa praça, assumia uma praça tal, para vender, para atender e tal. Mas eu sempre tinha que estar de olho em toda a operação. Que é uma outra coisa muito interessante também, uma coisa que pouca gente... Acredito... Isso acontece muito em loja, mas em restaurante acaba acontecendo também. Se a sua maior venda é do seu gerente, você não tem um gerente, você tem um vendedor. Perfeito. O gerente, ele tá lá, não tá para vender. O gerente não tá lá para vender. O gerente, ele tá lá para garantir que todos os outros consigam vender sem problema. Porque se o gerente está vendendo, ele não está resolvendo o problema na mesa. O gerente, na minha opinião, ele tem que dar um suporte para a equipe. Seja equipe de salão, equipe de bar, equipe de cozinha, enfim, né? Justamente. Ele é pago para isso, né? Sim. Para mim, o gerente ele tem que ser, entre aspas, um maestro, né? Ele precisa saber, ele tem que saber como que funciona a operação. Ele, se precisar, ele entra na operação, porque ele sabe fazer, ele sabe tocar os instrumentos, porém, ele não está ali para tocar os instrumentos, ele vai coordenar todo o trabalho, toda a operação. Justamente. E, obviamente, precisou de alguma coisa, ele entra com a mão na massa. Né? Mas ele está ali para coordenar e para fazer com que tudo funcione. E aí, em contrapartida, né, o Henrique mesmo já trabalhou em restaurante que o pessoal brigava por conta de uma... Por conta de uma bolachinha, de um chopp. Por conta de... você vendeu uma água na minha praça? Então, peraí que eu vou vender no seu... E era forte o negócio, né? Mas hoje eu consigo falar isso. Isso não vinha nem dos garçons, isso vinha da estrutura gerencial do lugar. Que fomentava esse tipo de briga, que fomentava esse tipo de discussão. Porque é uma... Bom, não estou aqui para julgar, mas é uma forma equivocada de enxergar seu funcionário. É aquela mesma estratégia de dividir para conquistar. Sei. Então, ao invés de você trabalhar com uma equipe unida, você tinha uma equipe que tinha inimizades entre si, porque você trabalhava com um monte de testa de ferro, vamos dizer assim. Entendi. Porque era um querendo ferrar o outro o tempo inteiro, era um querendo dedurar o outro pro chefe o tempo inteiro. Você tinha um ambiente ruim para trabalhar. Você tinha um chefe, ambiente... ele meio que tinha o controle. O controle achava de que tudo, tinha o controle exatamente. De tudo, ele achava que estava todo mundo na mão dele, porque todo mundo estava brigando entre si, então ele era o denominador comum para ajudar nessas brigas. Que é uma coisa besteira, né? Hoje a gente sabe que... acaba matando sua operação por dentro. Né? Mata a sua operação, eu acho que você... Enfim... eu acho que você colhe frutos ruins, né? Ruins, e os clientes percebem isso. Percebe. Parece que não, mas os clientes sabem quando a equipe é engajada e quando a equipe não é. Isso fica bem transparente no restaurante. É notável, né? É notável. A gente consegue perceber isso. E... Bom, puxando esse gancho, vamos nos apresentar aí pra galera. Justamente. Eu acho que é bom. Começa por você, Henrique. Quase 15 minutos de podcast já, ninguém sabe quem a gente é. Pois vamos cara. Assim. Então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação breve. Por favor. João, professor de física. Henrique, fotógrafo. Olha que beleza. Maravilhoso. Falando de sobre restaurante. Vamos lá. Brincadeiras à parte, começa, por favor, senhor. Bom, meu nome é Henrique Crivelli. Eu tenho atualmente 30 anos. Sou uma criança ainda, vamos dizer assim. Uma criança ainda. Um monte de gente, 21 anos no mercado. Enfim, vamos lá. E tem gente voando, cara. Tem gente boa, cara. Tem muita gente voando. Tem muito garçom novo.
Tem muito garçom novo Garçom, chefe de dando cozinha. baile em garçom antigo e a gente tá vendo uma... Chefe de cozinha, tem gerente, cara, tem gerente novo entrando no mercado aí, bom. Tem Isso é uma legal. molecada... Nossa, bom, não vou citar nomes, mas a gente tem várias escolas de gastronomia buscando um público mais jovem agora, não é mais aquela coisa engessada, que só quem tem 30, 40 anos de experiência, lógico, isso faz diferença. Só que tem uma galera muito boa vindo aí no mercado. Tem, Um pessoal tem. muito bom. Agora com a internet também tá fácil. Acho que é mais fácil de conteúdo, conseguir tá fácil informação, de você Justamente. entender. Só não aprende quem não quer, né? Minha cabeça é essa. Não substitui a prática. Não, jamais. não, Só que o pessoal tá obviamente. vindo com a técnica. Mas Isso é legal, um diferencial. cara, mas é legal porque cada vez mais as empresas abrem espaço aí para quem é Justamente. novo e tá com essa vontade, essa gana de Justamente. colocar, de aplicar, né, conhecimento. Isso é legal. Senhor novo, 30 anos. 30 Vamos lá. anos. Sou formado em design, formado em fotografia. Fui sócio já de uma empresa de produção audiovisual. Trabalhei bastante tempo com filmagem, fotografia de evento, fotografei muito casamento. Já tem um histórico com eventos, com serviço, digamos assim, de buffet, desde 2009, 2010, que foi quando eu comecei nessa área. Sou sommelier profissional, formado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Então, especialista em vinhos e especialista em serviço. Tenho uma experiência com restaurante propriamente dito relativamente curta. Comecei em 2020, no ano da pandemia, inclusive. Comecei a trabalhar em restaurante no dia 12 de março. Dia 17 de março foi decretada a pandemia oficial. Dia 19 de março foi decretado no lockdown. Então, trabalhei uma semana, 9 dias aí com casa aberta. E o resto a gente trabalhou em operação de pandemia. E quem teve restaurante antes e durante esse tempo sabe que bagunçou muita coisa. Nem me fale. Bagunçou muita coisa. Nem me fale. Não, foi uma loucura, né? O senhor abriu o seu restaurante na pandemia, É. né, João? Pois é. Então, para quem não me conhece, sou João Paulo Jabur. Fiz física, dei aula de física durante 7 anos, dei aula para ensino médio, cursinho pré-vestibular, para Fundamental 2, dava aula em colégios particulares, dei aula aqui em Bauru, dei aula em Piratininga, dei aula em Jacarezinho, no Paraná. Onde entrou a parte de restaurantes, né? Fiz alguns cursos, enfim. Mas a área de restaurantes, vamos lá, agora puxando pela memória, cara, que loucura, né? Isso há muitos anos atrás, 2008, meus pais, acho que essa história eu nem te contei, meus pais, eles queriam abrir um negócio, tal, e aí eles foram administrar uma livraria em Botucatu, antes de abrir aqui em Bauru. Eles abriram depois aqui em Bauru, mas eles foram administrar uma livraria Nobel em Botucatu, cidadezinha 100 km aqui de Bauru, né, para quem não conhece. Então eles foram lá administrar. Cidadezinha que tá virando cidadão já. Também, não, né? com certeza. Né, cidadezinha sim, mas é uma puta cidade, cara. Botucatu, inclusive, tem ótimos restaurantes, diga-se de passagem. Sim. Botucatu ela tá com uma... Botucatu tá com uma cena gastronômica emergente bem legal. A gente tá vendo alguns restaurantes novos abrindo. Sim, cara. Alguns tradicionais fecharam, né? Mas tá se renovando, vamos dizer assim. Tá. E aí, nesse momento, quando eles pegaram para tocar essa livraria, era uma livraria que era grande, e dentro da livraria tinha uma cafeteria e tinha um restaurante. Então, eles tocaram essa operação, né? Era um restaurante por quilo, na hora do almoço, e à noite funcionava como uma cafeteria, uma lanchonete, né? Uma cafeteria, mas tinha lanches e tal. Isso então, dentro da livraria? Dentro da livraria. Era bem grande. Restaurante dentro da livraria? Dentro da livraria. Então, você entrava assim, na época ainda tinha locação de filme e tal, e a Nobel tinha uma área de filmes, era muito louco. Porque você entrava, então tinha parte dos livros, tinha uma parte que era dos filmes, né? E ela era, assim, né, puxando pela minha memória, ela era meio estreita e era comprida. Então chegava no final, ela abria um pouquinho e aí fazia lá o buffet, self-service e tal, o pessoal almoçava. Meus pais ficaram um tempo lá administrando, minha mãe ficou mais a fundo, né? Meu pai dava aula, então meu pai ia de vez em quando, tal, não sei o quê.
A gente chegou a mudar para Botucatu, mas ficamos pouco tempo. Não rolou. E aí eles voltaram para Bauru, né? Voltamos para Bauru. Quando a gente voltou para Bauru, meus pais ficaram com essa ideia, não, de abrir uma livraria, abrir uma livraria, abrir uma livraria. E aí começaram o projeto deles, tal. Abriram uma livraria aqui em Bauru também. Não, acabou não dando muito certo, mas foi uma livraria Nobel, franquia, perto do Bauru Shopping. E essa livraria também era bem grande. Era um sobrado, inclusive. Era né? um sobrado. Em cima a gente fazia os escritórios, embaixo tinha a livraria, no miolo, né, numa ilha dentro da livraria tinha uma cafeteria, e no fundo tinha um espaço bem grande, eu não vou lembrar a metragem agora, tá? Mas tinha um espaço bem grande que era para eventos, que a gente chegou a fazer alguns eventos lá. Fizemos eventos, né, culturais, enfim, a gente teve bastante coisa lá. Palestras, teve muita coisa legal. E aí também teve então essa parte da área de alimentos e bebidas, que era uma cafeteria, tal, simples, né? Meu pai sempre gostou de cafeteria, tal. Enfim, acabou não dando certo. Ponto. Beleza, né? Gostava da área de administração, entre aspas, não conhecia muito e tal. Quando comecei a dar aula, dei aula, tal, chegando nesse período de pandemia, uma coisa assim que eu sempre tive na minha cabeça, um sonho, eu sempre queria ter um bar, eu quero ter um bar, eu quero abrir um bar, eu quero abrir um bar. Não sabia nem o fundo que eu ia entrar, né? Então eu queria abrir um bar. Eu tinha essa vontade. Mas a gente vê, o rapaz é professor de física, fez física na faculdade, era professor, dava aula, quis abrir um bar, já não batia bem desde cedo. Não, depois... E aí, bicho, foi o seguinte, entrou na época de pandemia, eu perdi um pouco o tesão de dar aula. Eu perdi o tesão, uma área... Minha esposa é professora até hoje, meu pai é professor até hoje. Eu perdi esse tesão de dar aula, eu sempre gostei muito de dar aula, de ensinar, e eu perdi o tesão de dar aula. E eu falei, não quero. Eu quero sair da sala de aula e eu preciso de alguma coisa e eu vou pensar, e veio a ideia do bar. Acabou que eu praticamente me juntei com um sócio, na época, que era coordenador em uma das escolas que eu dava aula. Vamos abrir um bar, surgiu a ideia, depois vamos amadurecer a ideia. A gente ficou quase um ano amadurecendo a ideia, projetando, colocando no papel, procurando ponto, fomos atrás de tudo. Abri um bar, que era mais um restaurante do que bar. Eu fui descobrir isso depois, né? Porque eu estava tão na fissura de querer abrir um bar, só que era mais um restaurante, não era um bar. Então foi aí que eu me deparei mais com a ideia do restaurante. Depois eu até conto a história melhor sobre esse restaurante, que foi legal, assim, foi uma época que eu aprendi muito, amadureci muito, levei muita porrada, levei muita pancada. Pra vocês terem ideia, esse meu sócio, ele me deixou na mão em 2 semanas de negócio, né? Largou, tchau, obrigado. Que é raro, mas acontece É com raro, mas frequência. acontece bastante. E o que acontece? Como estava tudo no meu nome, então acho que foi até mais fácil, né? Enfim, abrir um restaurante sem dinheiro e sem experiência. Olha que loucura, né? Não, maravilhoso. Tem que ser muito Tinha louco. tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Então aprendi muito, né? Fiquei ali camelando uns bons, né? Alguns meses. No seu restaurante, você começou já com self-service ou você começou só à la carte? Cara, eu comecei ele com self-service. Ele tinha uma pista, não era muito grande, mas tinha uma pista lá de um buffet. Então a gente começou como self-service. À noite eu trabalhava com um bar. Então eu abria ele de segunda a sábado no almoço, no bar e o bar à noite de quarta a sábado. Né? Foi a ideia que eu tive. O ponto não era um ponto muito bom aqui, né? Era um prédio muito bonito, muito grande, coisas muito novas, mas não era um ponto bom, uma localização boa para bar. Né? Para restaurante até que era legal, mas o custo operacional era muito alto. Enfim, eu não tinha ideia de nada disso. Né? Só queria abrir, foi muito fácil para mim na época. Né? Eu peguei meio que pronto. Até o dono do prédio tal foi assim, muito bacana comigo, me ajudou muito, me incentivou muito, enfim. E aí a gente abriu. Depois de um tempo, a operação self-service estava sendo muito problemática para mim, né? Porque exige uma organização muito grande. E como self-service, quem trabalha com self-service sabe que é uma... Não que a operação de à la carte seja
não seja, mas a operação de self-service, você precisa vigiar a operação o tempo Nossa, inteiro. o tempo inteiro, cara. Porque para ela degringolar é muito fácil, rápido. né? O desperdício, enfim, você tem que ter uma equipe bacana e você tem que entender. Eu não entendia. Então, eu não tinha muitos controles, eu não tinha muitos processos que hoje eu conheço e hoje eu tenho. Então, com certeza faria diferente. E na época, até quando eu mudei o estilo, né? Mudei depois de self-service para à la carte, para pratos executivos, eu achava que o problema estava no self-service. Mas não, na verdade, o problema estava em mim, que não tinha conhecimento, né? Fui aprendendo, obviamente, porque eu sempre gostei muito de estudar, de aprender. Aprendeu Então, na marra, né? aprendi na marra, apanhando, e aí eu estudava muito, eu chegava em casa, eu via vídeo, eu estudava, eu fazia não sei o quê. Cara, foi uma loucura. A Letícia, coitada, acho que ela não aguentava mais ver vídeo no YouTube, que eu chegava, sentava no sofá, colocava a TV lá, YouTube, vídeo, tal, pra eu aprender as coisas. Enfim, foi uma época muito complicada, porque eu saí, imagina, eu fazia compra, eu fazia tudo. Meus pais depois entraram para me ajudar. Só que assim, eu fazia compra. Pô, 7 horas da manhã, bicho, eu saía de casa, voltava, dependendo do dia. Vai, de segunda e terça que não abria a noite, chegava em casa umas 8h30. Dia que abria a noite, eu chegava em casa mais de meia-noite, entendeu? Então era todo dia, era muito estressante. Se você soubesse Filho pequeno. que tem como ter restaurante e não precisar ficar fazendo compra todo dia, Rapaz. seria diferente. Total. Se eu soubesse o que eu sei hoje, Henrique, eu teria feito muita coisa diferente, tá? Não sei se daria certo, se não daria certo. Na verdade, eu acho que existem várias variáveis, né? Mas eu teria feito muito diferente, muita coisa. Então, mudei, depois o à la carte me ajudou bastante. À noite eu servia comida de boteco, música ao vivo, tal, fiz bastante coisa diferente, foi bem legal. Tá, encerrei a operação, né? A gente nunca encerra feliz, a gente nunca encerra contente. Na verdade, para mim, na época, foi um alívio, tá? Porque realmente eu não tinha vida. Filho pequeno, eu não conseguia ver meu filho crescer, eu não conseguia ajudar a Letícia em nada, eu não conseguia... Não tinha perspectiva de crescimento. Na verdade, eu estava me afundando em dívida, eu estava começando a me afundar, dívidas pessoais também, então, sabe, me amarrando aqui para pagar um aluguel, um Tava condomínio. naquela situação Nossa, que não sabe se vai ter como sair dela. eu não sabia, cara. Eu deixei, pra você ter noção, assim, quando eu fechei o restaurante, eu tinha deixado, e para mim não é vergonha nenhuma falar, mas eu tinha deixado 5 aluguéis, não, 5 condomínios sem pagar. Eu tinha pago os aluguéis, eu pagava. Isso de casa, tá, gente? Isso da minha casa. Porque eu me enrolei e aí eu tive que renegociar esses condomínios e fazer uma puta negociação com a imobiliária, com a administradora do condomínio. Ela consegui, graças a Deus, tal, mas me enrolei pra caramba. Mas eu fechei a operação com dívidas e, né, nunca é fácil a gente encerrar uma operação, mas confesso que para mim foi um alívio. Eu aprendi muito, foi um alívio na questão do que eu estava passando, do que eu estava vivendo. Naquele momento, bicho, eu tinha 2 escolhas, né? Volto a dar aula ou não volto a dar aula. Eu falei, pô, será que eu volto a dar aula? Será que eu sigo? Por um momento eu pensei em voltar a dar aula, seguir com meus projetos de orientação de estudos, tal, né? Enfim. Mas estava no meio de um semestre, eu sabia que eu não ia conseguir aula, eu falei, bom, o que eu sei fazer? Eu sei trabalhar em restaurante, né? Então eu vou procurar trabalhar em algum restaurante. Eu sei que eu falei com vários restaurantes, fiz algumas entrevistas aqui em Bauru e consegui. Comecei como comim, garçom, maître, gerente, aí vai, né? Fez a escadinha completa. Fiz uma escadinha ali, passei por vários setores, aprendi muito, né? Peguei uma experiência legal, um lugar que me abriram as portas, assim, me deram muita liberdade para trabalhar e para aplicar coisas que eu queria aplicar, que eu sabia e que eu estava estudando, enfim, né? E aí foi, né, cara? Peguei uma experiência, já tinha uma certa experiência em salão, peguei uma experiência melhor ainda. Aí trabalhamos com foi onde eu conheci o senhor. Trabalhamos Justamente. com alta gastronomia, a gente trabalhou com clientes de alto padrão. Padrão, clientes exigentes. Clientes Muito exigentes. Demandam uma atenção um pouco diferente, por exemplo, de uma... Não... Jamais desdenhando de lugar nenhum.
Mas são dinâmicas de atendimento muito diferentes. Não, Você pega uma total. dinâmica de... Total. Eu digo que eu já trabalhei num restaurante que era um... Embora tivesse uma... Sempre trabalhei como sommelier, no caso, né? Embora tivesse uma operação de vinhos até que legal, era, em essência, uma choperia em operação de shopping. Então, nós tivemos uma dinâmica muito diferente. Total. Conheci garçons maravilhosos lá, inclusive. Conheço também. Um deles que, inclusive, ia trabalhar junto com a gente. Então, era uma operação bastante corrida. Era uma operação que... Entrei como vendedor de vinhos. Tinha um empório anexo a... Ainda tem, na verdade. O restaurante existe. Tinha um empório anexo ao restaurante, que era um multimarcas. Depois virou uma franquia de importadora. Fiz toda essa transição da franquia, que também me deixou sem dormir por várias noites, por 1 milhão de burocracias, adequação de espaço, uma própria mudança de processos gerenciais, que isso exige uma mudança. E tive uma escalada até que rápida de função dentro do restaurante, porque comecei como vendedor. De repente eu estava como chefe de setor, ia atender em mesa, e entendo alguma coisa de mixologia. Sempre fui muito nerd, vamos dizer assim. Sempre gostei muito de estudar. Comia livro no café da manhã e lia um pouquinho de tudo. Então, serviço, vinho, drinks, cachaças, uísques destilados, fermentados, cervejas. Sempre estudei muito essa parte de bebidas. Gosto de beber, então tem que entender, né? Pelo menos sei o que estou bebendo, né? Mas bebo profissionalmente. Não. É para estudo. É lógico. Não que eu goste de beber. Não, eu estou estudando. Exatamente. Segue estudando. É Senai, aprendi na prática. Então, às vezes, precisava cobrir a folga de algum bartender, ia pro bar, aprendia a fazer os drinks autorais, já sabia muitos clássicos. Chegava em casa nunca cedo, chegava em casa 1 da manhã, 1h30 da manhã, depois de encerrar a operação, ia assistir vídeo no YouTube de bartenders profissionais, ia assistir as aulas online da Bar Academy, da Diageo, que é um curso muito interessante para quem é bartender, para quem tem interesse em entender um pouco mais de drinks. A Diageo tem a Bartender Academy, ou Bar Academy, não vou lembrar agora o nome correto, que é uma plataforma que eles têm vários cursos 100% gratuitos, inclusive de mixologia. Pô, que legal. Eles falam, inclusive, que agora tá muito em modo Campari. A Diageo é quem traz o Campari, então eles têm inclusive a Campari Week, que é um festival que eles promovem. Para quem quer aprender um pouquinho mais, por exemplo, da história do Negroni, da história do Aperol Spritz, da história do Cosmopolitan, esses drinks mais clássicos. Lá eles explicam bem isso, eles ensinam as receitas originais. Então é bem legal. É uma plataforma muito legal. Todo estudo é válido, gente. Todo estudo é válido. Com certeza. E esses são... E não pensem que na área de alimentos e bebidas vocês não vão ter que estudar. Pelo amor de Deus. Não pensem nisso, tá? Por favor. Bom, a estante tá aí para não deixar a gente mentir, né? Tem algumas coisinhas aqui e outras que vão chegar ainda, né, Henrique? Então, tem um pouquinho aqui. Tem os livros bons. Bendito seja o e-commerce. Se seus pais fossem dono da livraria, ia ser tão mais fácil, João. Pegava livro com preço de custo. Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, aqui um outro livro muito bom ali, que é O Mundo do Bartender, da Editora Senac. Sim. Editora Senac, inclusive, tem livros maravilhosos na área de gastronomia. Maravilhosos. Na área de alimentação a própria faculdade de hotelaria deles em São Pedro é sensacional. Enfim, ia pro bar. E lá você pegou para gerenciar, né, o restaurante. Cara, eu virei né? um faz tudo lá. Então, eu era fiscal de caixa, eu cuidava de atendimento, eu cuidava da venda de vinho. Vendia vinho pra loja, vendia vinho em mesa. Uma coisa eu posso falar, viu, gente? Eu trabalhei com o Henrique e realmente uma coisa que eu vi, assim, o Henrique ele é muito... Não só nerd, mas ele é muito curioso. Então ele quer aprender a fazer. E eu acho ótimo, né? Isso aí
Eu acho que se você trabalha numa operação, cara, tenta aprender o máximo que você Justamente. puder, saiba fazer tudo. Então o Henrique era o cara que ele sabia mexer no caixa, ele sabia fazer isso. Então isso era legal. E outra coisa, se você é gerente, você tem que saber fazer tudo no Tem. restaurante. Não, sem dúvida. É o Tem. que eu falo, tirando a área de cozinha, eu trabalhei em todas as áreas de restaurante já, praticamente. Então, inclusive a gente tinha uma parte com secos e molhados, a gente tinha uma parte de impostos secos e molhados. Então, gerenciamento de frios, porcionamento, boas práticas de Cara, manuseio, pesagem, rotulagem, atenção com validade, é uma coisa que a gente sempre, Cara, e ó, sempre teve falando de muito. cozinha, até em cozinha eu já trabalhei. Quando eu tinha o restaurante. Com certeza. Só que assim, eu não preciso falar, não, mas eu fiz muita coisa, cara. Se me colocar numa cozinha, eu sei o básico, eu sei fazer, né? O pessoal às vezes fica meio, mas não, pode botar. Porque chegou assim, teve vez no meu restaurante faltar gente, ficar eu e mais que uma também pessoa. é raro, mas acontece sempre. Imagina, acontece pouco. Ficar eu e mais uma pessoa só. A Gi, irmã da Alcione, que trabalhou com a gente, ela trabalhou comigo e teve vez de ficar eu e ela. Fica eu e ela na cozinha ali, beleza, tal. Um pera a fritadeira, outro pera não sei o quê. Acabou, vambora. Na época que teve a flexibilização da pandemia, lá para metade de 2021, foi isso. Foi. Julho, agosto, que abriu com restrições. Não, foi antes disso. Agosto já tinha aberto. Quando abriu com restrições na pandemia, que tinha ainda um alto nível de contaminação de Covid, e com a gente que estava exposto ao atendimento com o público, era muito fácil pegar Covid naquela época. Porque quantas pessoas entravam no restaurante, ainda mais no shopping, tinha um fluxo muito grande, gente. Sim. Mesmo com todas as medidas cautelares, a gente tinha medida protetiva, não. As profilaxias, vamos dizer assim. Sim. Máscara, trocando máscara meia hora, álcool em gel, eu perdi a digital de tanto álcool em gel, inclusive. Uma época, o dedo era áspero, qualquer coisinha que esbarrasse já rachava o dedo, pele ressecada. Uma maravilha, álcool em gel é uma maravilha, nossa. Uma delícia. Desinfecção de... A gente gastava quase uns 3 litros de álcool 70 por dia, porque toda vez que sentava um cliente, a gente dava o que o cliente sentava e levantava, era um banho de álcool 70 nas cadeiras e na mesa, para evitar ao máximo a contaminação. Mesmo assim, a gente estava exposto, não tem... Sim, não sem vamos dúvida. ser... Vamos ser utópico que falar que estava protegido. Não, ninguém estava protegido. A gente tinha medidas para minimizar, mas mesmo assim... Sim. Teve época de estar mais da metade da operação em atestado com Covid. E a gente funcionar, já teve caso de eu e o Guilherme, que trabalhou com a gente, inclusive, atender o salão inteiro em 2. E tinha 50 mesas. Então, uma cozinheira e uma Se você ajudante, não passou- um garçom e um... Vou te falar uma coisa, se você Faz não tudo? passou por isso ainda, eu conto ou você conta? Ah, não. Conta Pode você. ser que você vai passar ainda, tá bom? Vai passar por isso. E acontece, gente, não tem jeito. É inevitável. Até puxando um gancho... Quem vê um mar de rosa não imagina tanto espinho que tem por baixo, né? Rapaz. Falando sobre o restaurante que a gente trabalhou com clientes de alto padrão e tal, é legal falar sobre isso aqui, ó. Fala um pouquinho. Tá. Pra vocês terem noção, assim, né? O tipo de cliente que a gente já atendeu. Isso aqui, uma garrafinha de vinho. Vinho francês da região de Bordeaux, um Chateau Angelou 1983. Bom, eu sou nascido em 92, o senhor é nascido em 96. Esse vinho, ele é 9 anos mais velho do que eu, digamos assim. Ele era 9 anos mais velho que eu. Uma rolha delicada para abrir, uma garrafa delicada para abrir, com valor agregado um pouquinho alto, na faixa dos seus 20 mil reais a garrafa. Então,
Você imagina se você está no restaurante. Imagina que no seu restaurante vai um cliente que leva uma garrafa de 20 mil reais para tomar num jantar de quarta ou quinta-feira, despretensiosamente. Você vai confiar no seu garçom para abrir essa garrafa para ele? Essa pergunta agora foi forte. Aí que tá. Você acha Então, que... esse é o tipo de cliente que a gente chegou a atender, tá, gente? Esse é o tipo de cliente que a gente chegou a atender. Sim, não foi uma vez só. Que Não. essa o rótulo é bonito, eu guardei. Mas, nossa, trabalhamos com ticket médio alto. Essa é a... Assim, pra cidade, né? Pra cidade era um ticket Sim. médio bom. A gente chegou a trabalhar com um ticket médio de R$ 250 por pessoa. 250 né? por aí, até mais na época da teve mesa, inauguração. teve Até mesa mais, inauguração. de gastar mais, né? Assim, Sim, por sim. cabeça, enfim. Era um negócio bacana, né? Mas não pra Vai entrar a muito entrada em... principal, sobremesa, café, licor, Serviço uma completo, coquetelaria, serviço completo. serviço de vinho, enfim, era bacana, né? Exatamente. E tivemos garçons bons também. Sabiam fazer uma venda completa. Sim. Essa que é a verdadeira importância do seu garçom. Porque quando o cliente entra no seu restaurante, o prato principal já está vendido. Eu sempre falei, pessoal, O prato principal já está vendido. O Você vai trabalho fazer do garçom é vender o resto. você vai fazer um upselling, você vai fazer um cross-selling, você vai, Justamente. né, você vai vender a mais do que já está vendido. Se já está vendido o Justamente. principal, você vai vender uma entrada antes, você vai vender uma sobremesa depois, tem um time certo de você ir lá oferecer essa sobremesa. Você vai oferecer um licor digestivo na hora de fechar a refeição desse cara, você vai oferecer um couvert logo de entrada, uma água junto com o vinho que ele pediu. E assim vai, né? Justamente. Uma batatinha para criança, não esperar muito, um suco de laranja, Exatamente. né? uma limonada, São coisas um que drink sem álcool para a esposa o que não seu- bebe, tá o seu dirigindo. garçom, ele precisa Precisa saber saber. fazer isso, meu amigo. Precisa. Porque isso aí, no final do mês Ah, e dá no diferença, final hein? do ano, isso dá muita diferença. Diferença. Dá muita diferença. Né? Então, passamos aí por algumas coisas legais. Então, E, um Rick? cafezinho custa R$5, tudo bem. R$5. Imagina que você venda 10 por dia, são R$50 no dia. Você trabalha 20 dias no mês, vamos supor assim. Você já tem R$ 1.000. R$1.000. Daí, R$1.000 imagina, faz a isso por mais. 12. R$12.000. Então, só com R$5 na mesa, a mais. Faturamento anual. Um cafezinho. 5 que vira 5,50 com 10 10%, né? cafezinhos Por por dia. dia. Põe uma meta, trabalha com uma coisa simples. Eu preciso vender. Você não precisa vender E o que é legal de café? R$100. Você precisa vender que é 3 legal pratos. O Você que é precisa legal de vender café, por exemplo? 10 águas. Você precisa vender De suco. São coisas que a margem de contribuição normalmente ela é alta. Costuma né? ser. O CMV é baixo. O É, custo desse... café, se souber trabalhar, é alto. Sim, Porque óbvio. bastante gente trabalha com Nespresso, cobra barato e Nespresso custa caro para manter. Aí sai caro. Sai Mas caro. assim, então, no geral, um suco, um café, ele tem uma margem de contribuição alta, né? A gente vai falar mais depois sobre margem de contribuição em Sim. outros episódios, tal, né? Em CMV, enfim. Mas tem uma margem de contribuição alta, isso ajuda pra caramba. E é isso. E normalmente desses Justamente. R$1.000 no mês, desses R$12.000 no ano, cara, você vai ter uma margem em cima disso alta. O custo é Justamente. baixo, entendeu? Justamente. Então isso é bacana. Isso é bom. E Henrique, me fala um pouquinho, o que você acha? O que você acha da área? Da área de alimentação e bebidas? Mas a área de alimentação e bebidas era uma constante, um constante paradoxo, vamos dizer assim. Ela entra em contradição direto, porque ao mesmo tempo que você não aguenta mais entrar num restaurante para trabalhar, você não quer mexer com outra coisa na sua vida. Real. Ela se assemelha muito à área de hotelaria, digamos assim. Quem tá na área normalmente chama o que faz, porque senão não continua. Não continua, principalmente cozinha. Acho que cozinha dentro do restaurante é uma das áreas mais intensas que tem, porque a pessoa trabalha no calor, Não, é um trabalho trabalha intenso, estressante. sem parar o tempo É uma pressão inteiro. enorme. Justamente. E você vê assim o pessoal ficando louco durante a operação, né? Justamente. Então, pessoal,
Se vocês... Uma dica que eu dou. Se vocês gostam de cozinhar por lazer, por hobby, se Não vocês gostam pense em de trabalhar receber com isso. os amigos, não façam gastronomia, não trabalhem numa cozinha profissional. Não, é totalmente Porque é diferente. uma realidade completamente diferente. É gritaria o tempo inteiro, que até não é tão uma... Bom, não... Acho que não cabe muito a nós dizer o que está certo ou errado numa cozinha. Mas é até uma política que é um pouco questionável, essa questão do chefe carrasco, da gritaria. Isso tende a... já está mudando um pouco, a gente já está Tá. evoluindo um pouco, vamos usar esse termo, na tratativa com funcionários. Mas mesmo assim, é a área que geralmente sofre mais pressão no restaurante. E a cozinha, normalmente, ela não tem democracia, né? Não, Normalmente não. é uma ditadura ali, quem põe a regra é o chefe de cozinha, que pô. Né? Tem uns que gritam, tem uns que são mais quietos, mas ninguém abre a boca, que a gente já viu também. Enfim, mas a pressão ela é grande, principalmente durante a operação, dependendo Justamente. da gastronomia que você trabalha, num dia de muito fluxo. Cara, é uma loucura. É uma loucura, né? Então por isso que tem que estar muito alinhado, né? Cozinha, salão, bar, tem que estar muito alinhado. E, Justamente. Tem até um filme que você assistiu, me recomendou recentemente. cara, tem um filme, tá na Netflix, chama Fome de Fome de Sucesso. Sucesso. Achei muito bom, muito bom. Conta um pouco, mostra um pouco como que é a... Mostra um pouco dessa. Na verdade, a história é legal, que é de uma menina na Tailândia, né? E ela entra para um restaurante muito renomado, com um chefe muito renomado, enfim. Mas a história é bem legal, vale a pena para você que se você quiser assistir algo. Tem um nessa relance do área. que pode ser uma operação de cozinha. É um negócio sim. Mas é bem legal. É bem legal. Gostei bastante do filme, o filme é bem bacana. E eu penso também, cara, é uma área. Eu acho que é uma área muito promissora, a área de alimentação e bebidas, a área de bares, restaurantes, cafeteria, lanchonete, hamburgueria. Cara, eu acho que é uma área muito promissora, é uma área muito complexa, Justamente. né? Ela não é simples, não é uma operação simples, tá? Então, ela é uma operação que no começo ela vai te demandar muita energia, muito tempo, ela vai te sugar muito para muitas vezes te trazer um retorno pequeno no começo, né? Eu acho que porque assim, qualquer detalhezinho que você não prestar muita atenção, o seu dinheiro já está indo embora. É muito rápido isso, é todo muito dia isso, fácil é de errar. muito fácil de errar. E ao mesmo tempo eu acho que é um negócio que ele é bom para ser escalável. Ele é um negócio bom para você replicar depois. Sim. Entende? Então, assim, eu tenho um restaurante hoje, uma hamburgueria, eu posso transformar isso numa rede de hamburguerias, uma rede de restaurantes. E é aí que eu acho que você começa a ganhar mais dinheiro. Justamente. Né? Porque normalmente a margem de lucro de um restaurante ela não é muito alta, não é um negócio exorbitante. Não, a margem de lucro ela é baixa, relativamente baixa. Pelo tanto de trabalho que se tem. É um retorno que às vezes você fala, putz, será que compensa? Não compensa? Mas é uma área muito legal, né? Eu sou um pouco suspeito de falar porque foi uma área que eu me apaixonei, gostei muito. Eu vi uma área que eu aprendi muito e gostei de trabalhar, né? Então a gente aprende, porque ela não é, ao mesmo tempo que existe uma rotina, não existe uma rotina. Como assim? Você tem uma rotina do que você vai fazer, né? Os processos que vão Você ser seguidos. precisa de uma rotina para processos. Sim, Essa que é a porém, verdade. todos os dias são diferentes. E cada cliente é um Cada cliente é um universo, exatamente. cada mesa Cada é dia você um vai se universo deparar com uma particular. situação diferente. Exatamente. Então isso é legal. Para quem gosta de mudanças, isso é, cara, isso é sensacional. Né? Agora aquela pessoa que está acostumada com o escritório, coisa assim, então, talvez já não se adapte muito bem, né? Vai ser melhor você só ir como cliente nos Justamente. restaurantes, né? Justamente. Cara, mas é legal. Eu acho, Henrique, que essa área tende muito a crescer ainda. Tende muito a crescer. E se profissionalizar. E eu por acho que a mais que ideia a é essa. gente, por mais que a gente diga, é uma área difícil, é uma área muito difícil. Só que eu acho que ela também é muito mais recompensante do que outras áreas. Uhum. A sensação de recompensa É por gostoso, você né? servir bem
é maravilhosa. Um cliente elogiar, um cliente, né, você conhecer outras pessoas, as pessoas elogiarem de repente o seu trabalho, o seu serviço, elogiar o seu restaurante. Cara, isso não tem preço, é muito bom. Né? E é um pouquinho do que a gente quer trazer para cá, para o podcast. A gente quer trazer conteúdos de qualidade, de valor, que agreguem valor para essa área tão nobre e que ajudem aí, né? Que ajude a galera a se profissionalizar. Justamente. A Então, gente que trabalha ajuda- muito com memória afetiva também. Exatamente. Então, o nhoque que eu comi no seu restaurante é igual o nhoque que a minha avó fazia de Cara, isso é domingo. legal pra caramba. Isso é muito bom. A gente quer Muito trazer bom. isso, então, né? Que às vezes aquele cara que acabou de se tornar gerente, quer aprender algumas coisas, cara, que o cara se profissionalize vendo os nossos conteúdos. O cara que é dono de restaurante há 20 anos, que ele agregue valor mais ainda, aprenda algumas coisas. Aquele cara que está começando agora, ou aquele cara que está querendo Começar. abrir um restaurante, começar, Justamente. que ele aprenda algumas coisas e vamos profissionalizar. E que eles não Essa cometam os área. mesmos erros que a gente cometeu. Com certeza, bicho. Sim, a gente já errou por vocês, pessoal. É, exatamente. Vamos encurtar esse caminho. Exato. Vamos encurtar o caminho. Justamente. Né? Eu acho que a ideia é essa. Para a gente fechar, vamos falar assim, ó. Muita coisa vai vir por aí. Tá? A gente tá no Instagram como Lucro à Mesa, @lucroamesa. A gente trabalha também com consultorias presenciais, tá? Para restaurantes. Seja você que quer abrir um restaurante, seja você que quer melhorar alguns processos do seu restaurante, seja uma consultoria completa, seja uma consultoria mais direcionada para algum setor. Treinamento de brigada. Treinamento, seja algo online ou algo presencial, tá? Fiquem à vontade para falar com a gente. A gente vai falar ainda sobre, né, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre CMV, Sim. a gente vai falar sobre ficha técnica, vai falar sobre controle de estoque, controle de desperdício, processo de compras, a gente vai falar sobre curva ABC de compras, Engenharia de cardápio. engenharia de cardápio. Vamos falar sobre produção de carta de vinhos, Produção treinamento de de vendas de garçom. Perfeito. Então, tem Vamos muita falar até coisa. sobre posição de mesa, que importa e muito. Posição de mesa, organização de praças, logística de cozinha. Cara, é muita coisa. Mesa posta, que é uma tendência que a gente não via muito, mas agora está bem em alta. Mesa posta. Serviços, né? Serviço à inglesa, à seja, francesa. Cara, Americano, serviço de massa, serviço de carne. o que é um gueridon? Uma mesa auxiliar, uso, não uso, vale a Tinha pena, uma coisa não que vale? deixa muito garçom com medo, abertura de vinho, serviço de vinho. Bicho. Bastante conteúdo legal, bastante coisa que vai agregar. Muita coisa. É uma coisa, é um universo, é um mundo sem fim. É De um mundo sem fim. possibilidades. Vamos trazer ideias, vamos trazer convidados que estão na área para falar um pouquinho aí sobre a história deles. que Inclusive eles uma fazem. grande parceira nossa que a gente acabou não apresentando, que é a Nanda Souza, que também é sommelier, hoje ela é representante da Zahil, importadora, ela é de Presidente Prudente, trabalha com a gente na Lucro à Mesa, na parte de consultoria, uma pessoa agradabilíssima, muito gente boa, a gente vai trazer ela aqui também. Vamos trazer para ela Inclusive falar é um que a pouquinho. distância Ainda não permite, mas ela vai tanto. estar por aqui por Vai estar Bauru por por aqui. esses dias, acho que esse mês ela Justamente. vem e a gente vai fazer Já grava uma episódio coisinha com ela. com certeza. Meu querido, vamos nos despedir. Justamente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Primeiro de episódio, muitos. Primeiro de muitos. Sejam muito bem-vindos. Acompanhe a gente. Se inscrevam no canal, assina lá, clica no sininho, Feed, né, para excelente. ativar as notificações, porque sempre que a gente postar conteúdo você vai estar por dentro, Alguma você coisa. é o primeiro a saber. Comenta, gente, se de repente tiver Alguma dúvida? alguma dúvida, né, como que foi, o que vocês acharam, se tiver algum tema específico que vocês queiram saber, né, pô, João, pô, Henrique, fala sobre tal coisa, sei lá, no meu restaurante estou com dúvida disso, ou acabei de assumir uma equipe, estou com dúvida nisso, conta pra gente. Até porque não que a gente existe vai nenhuma trazer. solução enlatada para restaurante. Não. Cada restaurante é um caso específico. Exatamente. Às vezes o que funciona pro seu restaurante não funciona pro meu. Às vezes o que funciona pro meu restaurante não funciona pro restaurante do fulano, do ciclano. Então conta A pra operação gente, né? é diferente, o cliente Exatamente. é diferente. Meu, ou entre em contato pelo direct no Instagram, fala com a Justamente. gente, enfim. A gente vai estar super acessível aí para tirar as dúvidas e de repente até gravar
conteúdos sobre dúvidas que vocês tiverem. Justamente. Caixinha de perguntas a gente vai fazer bastante no Instagram. Bastante caixinha de perguntas. Então, pessoal, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, manda um direct, comenta aqui no vídeo. Perfeito. Eu gostaria de ver um episódio só sobre os diferentes tipos de água que a gente pode servir. Vamos fazer. A gente está aqui para ajudar. Estamos aqui, exatamente. O intuito do nosso canal é isso, é profissionalizar a área e ajudar vocês. Beleza? Só muito obrigado pela audiência. Obrigado por terem aguentado a gente até agora. Qualquer coisa coloca na velocidade 1.5 e vai ser feliz, tudo certo. né? Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima.